Olá, seja bem-vindo ao programa Retratos. Hoje recebemos o folclorista, filósofo, sociólogo, escritor, jornalista e professor Carlos Felipe de Melo Marques Horta, criador de importantes projetos de promoção da cultura e do turismo em Minas Gerais. Carlos Felipe, muito obrigado pela presença, querido. Prazer é meu. Todo. Ah, que beleza, vai ser nosso. Bem, eu confesso a você que é muito difícil a gente escolher por onde começar uma conversa com uma pessoa com uma cultura tão ampla, tão vasta e uma formação acadêmica tão plural quanto a sua, além de ter uma vida repleta de grandes ações, de grandes realizações. Mas se precisamos fazer um corte nesse universo tão vasto, eu vou começar conversando sobre jornalismo, que é uma atividade que você já desenvolve há mais de 50 anos. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Em que medida essa formação tão plural, e especialmente destacando, no campo da filosofia, da sociologia, da política, em que medida esses conhecimentos contribuíram para forjar não só o jornalista, mas o homem Carlos Felipe? A sua visão de mundo, as suas percepções da realidade, o seu posicionamento político? Bem, nascido numa cidadezinha do interior, de um pai pobre, de uma mãe pobre, eu tive no seminário uma formação muito grande, primeiro em Guaxupé, depois no Coração Eucarístico aqui. E aquela formação filosófica me deu uma noção muito boa para, vamos dizer, acrescentar alguma coisa na minha pobreza intelectual. E alguma coisa foi sendo acrescentada. É bem verdade que, por exemplo, no seminário em Guaxupé, a gente já fazia um jornal de parede no seminário. Nem sempre os padres gostavam, não, mas a gente fazia assim mesmo. Depois, aqui no Seminário Coração Eucarístico, nós fizemos um seminário, criamos um cineclube, uma coisa, naquela época era uma loucura, onde a Civil permitia um cineclube num seminário. Né? Ousadia total, né? E a gente que escolhia os filmes, sem censura, hein? Oh. Então aquilo ali eu acho que formou uma ideia de que eu queria escrever, eu queria colocar coisas. Eu cito até, por exemplo, questão de rádio. Ainda no meu tempo de estudante, nós criamos uma rádio galena, que era uma rádio piratinha, lá no cidadezinha de Capitinga, lá no interior de Minas, que funcionava dentro de um banheiro, de um bar. E de vez em quando a gente tomava um choque, que estava molhado lá, e a gente saía gritando. Né? Então, a gente queria fazer alguma coisa. Então, e acho que Deus colocou a gente no caminho certo para... E foi abrindo os caminhos. Ao sair do seminário, imediatamente, quase imediatamente, eu já entrei no jornalismo. Foi uma questão rápida. Sim. Já saí, eu estava no curso de teologia, saí tempo depois, eu já estava trabalhando num jornal de esquerda, e em 2 jornais de esquerda, primeiro no Binômio, depois na Última Hora, e fazendo aquilo que a gente queria fazer, né? Era um jornalismo livre, um jornalismo que naquela época era perigoso diante das situações vividas pelo Brasil, né? Mas aquilo ali dava uma noção clara de que a gente tinha alguma coisa a fazer. Era uma filosofia de vida mesmo. Né? E sobre essa questão, 50 anos de jornalismo é muito tempo, é meio século, né? Mais de meio século. E acredito que nesse período todo você tenha acompanhado as principais transformações pelas quais o Brasil passou. E foi, inclusive, sobreviveu, inclusive, a um dos momentos mais críticos, mais violentos e agressivos da nossa história, que foi o período da ditadura militar. Aí eu pergunto, como era o dia a dia de um jornalista naquela época, com aquela pressão? Como ele se lidava com a censura da época? E, finalizando essa minha pergunta, você chegou a ser, de alguma maneira, ameaçado ou perseguido nessa época, em função da sua atividade jornalística? Olha, antes do golpe de 64, a gente foi ameaçado, porque eu fazia reportagens políticas no Binômio, evidentemente fui ameaçado e ameaçado fortemente. Depois da ditadura, quando eu já comecei primeiro em rádio, comecei em jornal também, imediatamente, nós tivemos a felicidade de criar uma coisa chamada Departamento de Pesquisa, que era uma novidade na imprensa brasileira de então. Só o Jornal do Brasil que tinha um desse, e a gente criou o segundo Departamento de Pesquisa do Brasil no Diário de Minas, que nem existe mais. Sim. Simultaneamente, nós fomos parar em rádio, primeiro na Itatiaia, depois na Guarani, e com o seguinte detalhe, era uma censura total.
engraçado, nos primeiros meses a censura era um pouco menor, mas à medida que a ditadura foi se tornando mais forte, e principalmente depois de 68 com o AI-5, aí foi uma ditadura assim vamos dizer, de pegar para valer, né? A gente tinha, por exemplo, mais radical, né? Só te contar um episódio, na Rádio Guarani nós chegamos a criar o quadro da censura. Todo dia tinha coisa proibida, todo dia tinha alguma coisa proibida, né? E às vezes a proibição a censura era tão grande no país que a gente sabia de que tinha acontecido alguma coisa porque o censor estava proibindo dar notícia daquilo, a gente nem sabia que tinha acontecido. Mas como é que funcionava esse quadro da censura nessa A época? gente todo dia, eu era o chefe de redação nessa época, da Rádio Guarani, tinha um quadro lá, todo dia, dia tal, tantas horas, proibido isso, quem proibiu? E era por telefone. Até um episódio, um dia, nós resolvemos, de agora em diante, nós não vamos mais aceitar por telefone. E falei isso com o censor, por telefone. Porque a gente não sabe, pode ser alguém que esteja dando um calote na gente, um trote na gente. Ah, não, vocês têm que fazer se fizer. Ó, de agora em diante, se vocês não trouxerem por escrito, nós não aceitamos. E você sabe que nós... Você estabeleceu regras. Estabelecemos regras. E aí é o seguinte, aconteceu a primeira censura por telefone, nós demos a notícia. Olha. Demos a notícia e imediatamente ele falou, mas está proibido. Falei assim, nós falamos para você que se não tivesse por escrito, nós não dávamos. Não iríamos dar a notícia. E demos a notícia. E não houve represália em função disso? Não houve represália, mas nunca mais deixaram de escrever, botar por escrito. Né? Isso, agora, assim, de uma maneira, infelizmente, infeliz, nós não guardamos isso. Devíamos ter guardado isso. Seria um histórico, né? Eu tenho material da censura guardado, tenho algumas coisas guardadas, alguns bilhetes, guardei. Mas nós tínhamos que ter fotografado isso, nós não tínhamos celular que tira fotografia com tanta facilidade hoje, né? Nós não tínhamos isso. Então, realmente deixamos de ter um negócio assim fantástico, o dia a dia da censura. Seria interessante. Numa emissora de rádio de Belo Horizonte. E vocês chegaram a ser perseguidos ou ameaçados, pressionados de uma maneira mais contundente? Olha, teve um episódio ainda no período de Itatiaia, em que uma vez nós fomos toda a equipe chamada até a ID4, ali na rua Santa Catarina. E ali o comandante, e ele falando o seguinte, do jeito que ele era, o general Carlos Luiz Guedes, assim, ele tinha um cesto de coçar os braços. Ele falou assim, olha, até agora vocês estão falando as coisas que tem que falar, mas o dia que vocês fizerem a primeira coisa errada, eu sumo com vocês. Opa! Então, assim, friamente, tranquilamente, educadamente. Passando o recado. Passando o recado. Agora, a Itatiaia teve, nessa época, um momento de glória, porque ela foi talvez um dos poucos veículos de comunicação do Brasil que gozou de uma certa liberdade, porque ela não aceitou de tudo. Então, esse é um negócio muito interessante, que é um ponto positivo, né? E nós passamos por isso. Olha que interessante. Sobre essa questão, né, o senhor que viveu esse período tão intensamente, como que você vê hoje, como aconteceu nas últimas manifestações de rua, algumas pessoas jovens, mas também pessoas maduras, né, que pelo menos passaram pela ditadura, não sei de que forma, mas passaram pela ditadura. Como o senhor vê essas pessoas que às vezes levam cartazes pedindo a volta da ditadura, ou mesmo falando em alto e bom tom, pedindo essa volta da ditadura no Brasil de hoje? Eu peço desculpas a todos que estão nos ouvindo para dizer o seguinte, essas pessoas são os imbecis, é porque eles não passaram por isso. Se tivessem passado por isso, nunca estariam fazendo isso. Nós temos uma coisa chamada democracia, que nós temos que praticar. Nunca mais voltar a isso, mas nunca mais. Não é só tortura, nunca mais, não. Democracia tem que ser respeitada, ditadura nunca mais. Absolutamente nunca mais. Só quem viveu isso é que pode dizer. É verdade. E voltando à questão da censura, mas trazendo para os dias de hoje, como o senhor vê a posição do jornalista diante da censura hoje, mesmo que ela venha travestida, às vezes, de uma forma velada, de uma linha editorial, por exemplo? Bem, nós estamos vivendo uma época de comunicação muito diferente, né? Naquele tempo você tinha jornais, rádio e televisão, todos eles censurados, mas bem definido. Hoje nós temos alguns outros veículos que não são censurados do jeito que poderiam ser, não gostaria que fossem, não aceitaria que fossem, mas poderiam. Que as redes sociais hoje, elas ocupam um espaço que é imenso. As grandes manifestações hoje não são regradas mais por jornais, por rádio e por televisão, são regradas pelas redes sociais. Esse é um fenômeno novo.
Aquilo que o McLuhan, quando a gente ensinava no curso de comunicação, o McLuhan dizendo o mundo é global, tudo. Não, hoje o mundo está no seu telefone, está no seu celular, está no seu smartphone e você participa dele o tempo inteiro. Verdade. Né? Então, essa participação geral, que é ao mesmo tempo individual, porque você está sozinho, mas você está se integrando a uma rede. Sim. É um network imenso que está em cima de você, né? E dentro dessa constatação, dessa dificuldade, o senhor acha que os jornalistas, os profissionais de comunicação de hoje estão preparados para enfrentar as exigências desses novos tempos, dessas novas tecnologias? Eu confesso para você que não são os jornalistas. Eu acho que os meios de comunicação também estão enfrentando a mesma dificuldade. E nós sabemos claramente que hoje nós estamos vivendo uma crise, por exemplo, nos veículos impressos. Há uma crise financeira que não é só resultado de questões financeiras de publicidade, não. É uma questão mesmo de como se encontrar, como fazer. Nós estamos vendo os jornais tentando achar formas. Jornal popular, jornal que vai ser político, jornal que vai ser de grandes reportagens ou vai deixar isso para a revista. Nós estamos vivendo, nesse momento, um grande ponto de interrogação. A própria televisão está vivendo esse momento também. Está tentando se encontrar. Sim. E nós estamos vendo que as redes, por exemplo, as redes abertas, estão se dedicando a alguns formatos que todo mundo está copiando. Está havendo aumento no número de jornalismo, de telejornalismo, está aumentando o número, o tempo. Nós estamos vendo novas coisas entrando, por exemplo, querendo penetrar dentro da casa de família, com programas mais dedicados para as pessoas que estão dentro de casa. E temos que lembrar que hoje grande parte das pessoas não vai trabalhar mais fora. É verdade. Trabalha dentro de casa, então ele tem que ter um acompanhamento permanente. Então isso está mudando o conceito, mudando conceitos em todo ponto. E são novos desafios, né? Novos para os desafios. Profissionais todos de comunicação. Novos desafios e para os quais, por exemplo, as universidades têm que se preparar para formatar, criar pessoas para esse novo mundo, mas sem perder as ligações com o humanismo antigo. Sim, isso é fundamental. Sem perder o humanismo, porque você não pode ser apenas um tecnicista, um tecnólogo de comunicação. Você tem que ter o humanismo que a comunicação envolve, que ela mexe com o ser humano. Sem dúvida. Notícia, informação, para o ser humano, então não pode se perder isso. E nesse caso, eu acho que a sua formação, que tem como base também a filosofia e a sociologia, dão esse embasamento mais humanístico a todas as ações. E é interessante, né? Que eu não sou formado em jornalismo. Mas atua atua com todo esse arcabouço de informações. Mas né? e por isso mesmo é que eu acho que é importante essa formação humanista. Sem dúvida. O jornalista de hoje, ele tem que ter uma visão global, o mundo é o seu universo, mas ele também é individual, porque ele também tem o seu smartphone na orelha o tempo inteiro, ou aqui na boca, e ao mesmo tempo ele tem que ter uma visão, eu chamaria quase filosófica do mundo. Né? Nós vamos interromper por um instante a nossa conversa, porque nós vamos ter um breve intervalo agora, mas não saia daí que logo, logo voltamos para continuar essa conversa com o nosso professor, nosso mestre, Carlos Felipe.